Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando a nossa vida, amém? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, nós queremos te entregar esse mês que está iniciando hoje, Senhor. Hoje, dia 1º de novembro. E nós queremos te agradecer, Pai. Gratidão é a nossa palavra desse início de mês, gratidão é a nossa palavra para esse ano inteiro de 2023 até aqui. Gratidão, Senhor, é o que nós queremos ter no nosso coração cada dia mais pelo Senhor e por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai fazer pela minha vida, pela vida da igreja, pela vida do teu povo, Pai. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem construído na nossa vida durante esse ano de 2023. Estamos chegando na reta final, Senhor. 60 dias simplesmente para o final do ano. E nós temos convicção e certeza que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, que foi o Senhor quem nos sustentou com saúde, com paz, com alegria. Oh, Senhor, como é bom ver que durante todo esse ano de 2023 só houve um dia, Senhor. Aliás, 2 dias da minha vida que eu estive adoentada, que eu estive de cama e que mesmo assim o Senhor me fortaleceu para estar diante dessa câmera e assim poder estar continuando a minha leitura, o meu devocional, estar fazendo, Senhor, aquilo o qual o Senhor tem me chamado para fazer, que é avançar com o reino de Deus e com a palavra. Obrigada, Espírito Santo. Eu quero terminar, Senhor, esse ano agradecendo da mesma maneira, Senhor, que nós começamos no dia 1º de janeiro. Muita gratidão no nosso coração, Senhor. Não há palavras para mais um mês que o Senhor nos ajudou a fechar e para mais um mês que o Senhor está nos ajudando a iniciar. Obrigada, Jesus. Que o mês de novembro, Senhor, venha carregado com uma unção diferente para nós, com um tempo novo na Tua presença, Senhor, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, hoje, dia 1º de novembro, hoje nós estamos na semana 45, no dia 3, né, quarta-feira, e nós vamos seguir. Hoje nós vamos ler Mateus 19 e Marcos capítulo 10. Então, Mateus 19 e Marcos 10. Então, vamos começar com Mateus 19. Mateus 19 diz assim: Depois que Jesus terminou esse discurso, deixou a Galileia e foi para o outro lado do rio Jordão, voltando para a região da Judéia. Grandes multidões o seguiam e ele curou todos os doentes. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Perguntaram eles. Vocês não leem as escrituras? Respondeu ele. Nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher, e que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Perguntaram eles, então por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito? E Jesus respondeu, Moisés fez isso por causa dos corações duros e maus de vocês. Mas não foi isso o que Deus estabeleceu no princípio. E eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua esposa e não ser por causa de infidelidade e casar-se com outra mulher, comete adultério. Então os discípulos de Jesus disseram-lhe, se essa é a situação entre homem e mulher, é melhor não casar. Nem todos podem aceitar essa declaração, disse Jesus. Só aqueles a quem Deus deu entendimento vão ser capazes de aceitar essa palavra. Alguns nascem sem a capacidade de casar-se, alguns são incapacitados pelos homens e outros recusam-se a casar por causa do reino dos céus. Todo aquele que puder, aceite o que eu digo. Depois trouxeram crianças a Jesus para que ele pusesse suas mãos sobre elas e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Não incomodem, diziam eles. Então Jesus disse, não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como estas crianças. E ele impôs suas mãos sobre elas e as abençoou antes de ir embora. Alguém veio a Jesus com esta pergunta, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
Bom? Perguntou ele. Só há um que é realmente bom, e esse é Deus. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre o seu pai e a sua mãe e ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sempre tenho obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. Que mais preciso fazer? Jesus lhe disse: se quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o jovem ouviu isso, foi embora triste porque era muito rico. Então Jesus disse aos seus discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa observação confundiu os discípulos. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e disse: humanamente falando, ninguém, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe disse: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos ganhar? E Jesus respondeu: digo a verdade a vocês. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono no reino, vocês, os meus discípulos, se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar o lar, irmãos, irmãs, o pai, a mãe, a esposa, os filhos ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Então, capítulo 19, Jesus mais uma vez é interrogado, né, a respeito da lei, a respeito do que se deve fazer, porque a religião da época, né, do momento em que Cristo está inserido, era uma época de muita corrupção religiosa, né? Falava-se muito e cumpria-se muito pouco. A lei de Moisés era tida como a religião mais preciosa para os judeus, fariseus, saduceus. Porém, o seguir essa regra, o seguir esses mandamentos para esses homens, era mero discurso, porque no final das contas eles não conseguiam seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Eles impunham muitos desses mandamentos para as pessoas, faziam com que elas ficassem extremamente culpadas, né, por não conseguirem, e se diziam os bons em tudo que faziam. Isso é muito triste, porque quando nós já achamos que somos perfeitos, então nós já estamos em pecado, porque a graça do Senhor que é derramada sobre nós todas as manhãs, é ela quem nos capacita a não pecarmos, a se pecarmos nos arrependermos, e assim nós vamos vivendo um dia de cada vez. Então achar que a minha vida já está debaixo de total salvação, só porque eu conheço o Senhor, só porque algum dia eu aceitei Jesus, só porque eu sou da religião XYZ, não diz que você já está salvo para a vida eterna, né? Nós precisamos entender a questão da salvação de forma muito profunda, né? Simples, porém profunda, para que a gente não possa se enganar com essas coisas e levar as coisas de Deus de maneira leviana, julgando as pessoas, julgando o nosso próximo. Amém? Ele fala bastante aqui ele fala um trecho sobre o divórcio, né? De que infelizmente por causa do coração duro das pessoas é que Moisés foi obrigado a entregar a carta de divórcio, né? Mas Deus dá sim a única forma, né, de haver o divórcio, através de adultério. Deus então libera esse casal de não permanecer. E lógico, nós estamos no século 21, existem outras situações que a palavra não consegue descrever no tempo de Jesus, mas que hoje nós temos diante de nós, e que isso precisa ser avaliado segundo a graça e o poder de Deus para haver divórcio ou não. Né? Eu sigo o que muitos líderes têm falado. Cada líder precisa avaliar a vida do casal para dizer se sim ou se não, né? Para que a gente tenha a palavra de Deus como base para a nossa vida. Amém? Vamos lá para Marcos 10 agora. Pula um pouquinho aí, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10.
Vamos lá, diz assim: então Jesus deixou Cafarnaum e seguiu em direção ao sul, para a região da Judéia e para o outro lado do Rio Jordão. Novamente, lá estavam as multidões e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e lhe perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Naturalmente, eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. Que ordenou Moisés sobre o divórcio? Perguntou-lhes Jesus. Ele permitiu o divórcio, responderam. Ele disse que tudo que um homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar-lhe um documento de divórcio escrito. E por que ele disse isso? Perguntou Jesus. Eu vou lhes dizer. Era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deve deixar o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que não serão mais dois, porém uma só pessoa. Nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Mais tarde, quando ele estava sozinho com os discípulos em casa, o assunto surgiu outra vez. E ele lhes disse: quando um homem se divorcia da sua esposa para casar-se com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a esposa se divorciar do marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Depois disso, algumas mães trouxeram suas crianças para que Jesus tocasse nelas e as abençoasse, mas os discípulos as repreendiam, dizendo-lhe que não o incomodasse. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito indignado com os discípulos e lhes disse: deixem que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. Eu lhes digo a verdade, todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criança, nunca lhe será permitido entrar no seu reino. Então ele tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando ele estava saindo, veio um homem correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para receber a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Ninguém é bom a não ser Deus, mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, respeite o seu pai e sua mãe. Mestre, respondeu o homem, não quebrei nenhuma dessas leis, desde a minha mocidade. Jesus contemplou e o amou. Falta-lhe só uma coisa. Vá vender tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas o homem contrariado foi embora triste porque era muito rico. Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados com essas palavras, por isso Jesus disse outra vez: meus queridos filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam muito essa afirmação. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e então disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a mencionar tudo que ele e os outros discípulos haviam deixado para trás. Nós abandonamos tudo para segui-lo, disse ele. E Jesus respondeu: eu quero garantir-lhes que não há ninguém que, tendo abandonado lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, não receba de volta 100 vezes mais. Lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, com perseguições. Tudo isso será dele aqui na terra, e no mundo futuro terá a vida eterna. Mas muitas pessoas que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Por esse tempo, eles caminhavam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Enquanto os discípulos o estavam seguindo, ficaram cheios de medo e apreensão. Jesus chamou os 12 para um lado e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava para acontecer a ele quando chegassem a Jerusalém. Quando chegarmos lá, disse-lhes, o Filho do Homem será preso e levado à presença dos sacerdotes principais e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser morto.
Eles zombarão dele, cuspirão nele e açoitarão com seus chicotes e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximaram dele e falaram com ele: Mestre, nós queremos que nos faça um favor. O que vocês querem? Perguntou ele. Queremos sentar-nos à sua direita e à sua esquerda na sua glória, disseram eles. Mas Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice amargo de tristeza do qual eu devo beber, ou ser batizado com batismo de sofrimento com o qual eu vou ser batizado? Podemos, disseram. E Jesus disse: Vocês realmente beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo, mas quanto a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim resolver. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Quando os outros discípulos descobriram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram muito indignados. Então Jesus os chamou e disse: Como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo. Todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida, a fim de salvar a muitos. E assim eles chegaram a Jericó. Mais tarde, quando deixava a cidade, uma grande multidão o seguia. Aconteceu que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cale a boca, alguns gritaram para ele. Porém ele clamava ainda mais alto sem parar: Ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou na estrada e disse: Digam-lhe que venha para cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venha, ele o está chamando. Bartimeu arrancou a capa e atirou para o lado e de um salto ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. Quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. Jesus lhe disse: vá, a sua fé curou você. No mesmo instante o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. Capítulo 10 de Marcos começa com a mesma discussão a respeito dos fariseus, dos líderes religiosos ali procurando alguma maneira de pegar Jesus, né, quanto à lei de Moisés, e isso seria suficiente para eles condenar Jesus, para eles condenarem, né, Jesus à morte. Porque se alguém fosse pego blasfemando contra Moisés, contra a Torá, contra a palavra, era automaticamente digno de morrer, né? E no Império Romano a morte geralmente tinha a ver com a crucificação, com a prisão e depois a morte, com a decapitação, né? Depende do tipo de sentença que fosse decretado. Mas Jesus mostra para eles, através da própria palavra, que tudo que Moisés fez, dando carta de divórcio, tinha a ver com a dureza dos corações, né? Com o desejo de descumprir a lei. Então Deus sempre dá uma válvula de escape para o pecador. E não foi diferente no tempo de Moisés com a lei, né? Mas o Senhor está dizendo que no início, né, no princípio, na criação, não foi assim. Deus preparou homem e mulher para que quando eles se unissem em casamento, isso fosse eterno, isso fosse para sempre, porque eles não são mais dois, mais um a partir de agora. Então, eu acredito que até por isso que a representação de Cristo e a igreja é tão profunda a respeito de casamento, né? Cada vez que eu penso sobre isso, me traz ainda um temor maior a respeito do que Deus está falando sobre fidelidade, sobre casamento, sobre aliança, sobre ser o noivo e a noiva, né? É tão profundo o entendimento que o evangelho, que a palavra nos dá sobre Cristo e a igreja, que nós deveríamos pensar tanto sobre casamento, né, no sentido natural, o meu casamento, o seu casamento, quanto no quesito nós como igreja de Cristo e ele sendo noivo, né, e nós sendo essa noiva que está sendo preparada para o casamento. Nós precisamos sempre estar atentos a isso. Jesus depois passa por esse momento com o cego também aqui no final, passa pelo momento aqui em Marcos 10 sobre Tiago e João, né, os irmãos, filhos de Zebedeu, pedindo para se sentar ao lado de Jesus. E o primeiro entendimento que eu tive a respeito dessa palavra, gente, que não é de agora,
Mas eu até tento, né, me aprofundar um pouco mais para entender se isso tem sentido real dentro da palavra. Tiago e João estão pedindo para sentar-se no reino de Deus ao lado de Jesus quando ele for então coroado, né, quando ele for rei sobre toda a terra, quando o reino dele estiver estabelecido. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo para ser dois conselheiros muito próximos, né? Ou dois príncipes muito próximos do rei, que vai ser Jesus, né? Um à direita e outro à esquerda. E eles estão falando isso no sentido natural, né? Reino mesmo, mas há uma interpretação muito mais profunda que Jesus faz aqui, ao meu ver. Ele está falando sobre os dois ladrões ali na cruz, né? Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Por quê? Porque o grande ápice da consumação dos séculos é a morte de Jesus, né? É a morte e ressurreição. É esse grande triunfo sobre o diabo e os seus anjos caídos, né? Então, o grande ápice da história do mundo, da humanidade, é a crucificação do Filho de Deus, né? É esse Filho de Deus sem pecado que toma o nosso pecado, que toma a nossa cruz, que morre a nossa morte para nos dar vida. Então, esse é o ápice do reino de Deus, né? É a crucificação de Jesus. E Jesus está dizendo, eu não sou aquele que vai escolher, né, quem vai estar do meu lado na hora dessa crucificação. Cabe ao meu Pai escolher isso. E Jesus realmente não escolhe, né? O momento da sua crucificação já estava determinado desde a eternidade. E Deus sabia quem era que ia estar à direita e à esquerda de Jesus no momento da crucificação. Não é por acaso que aqueles dois homens estão ali, um à direita, outro à esquerda, e um é salvo e o outro vai para a condenação eterna, né? Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que ele não sabe e que talvez eles não conseguiriam, né, tomar esse cálice junto com ele. Eles dizem que sim, mas nós temos certeza que estar ali ao lado de Jesus na crucificação seria um martírio muito difícil, né, para os seus discípulos ainda nessa situação. Tamanho era o temor que eles tinham a respeito da morte, do Império Romano, né, da crucificação. Foi muito difícil para todos os discípulos de Jesus naquele momento. Somente João estava ali aos pés da cruz junto com as mulheres. A palavra vai dizer isso, a gente vai ler um pouquinho mais para frente. Então, cadê os outros discípulos, né? Não era tão simples assim passar por aquele momento dentro do Império Romano sendo perseguido, né? Então Jesus está dizendo para eles terem calma, que as coisas vão se ajeitar. Mas no reino futuro, no reino vindouro, quando Cristo realmente estabelecer o seu reino sobre o Monte Sião, ele diz lá em Mateus, né? Eu nem falei isso para vocês, mas em Mateus ele está falando que haverão tronos, né? Cadeiras para que os 12 discípulos estejam assentados governando junto com Jesus, né? Então, isso é tremendo, a gente olhar para esse texto e ver de forma escatológica o que Jesus vai fazer no final dos tempos. Amém, queridos? Já falei demais hoje na leitura. Vamos seguir, né? Amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura dentro dos evangelhos, iniciando aí o mês de novembro. Perseverem, né? Eu falo que vai chegando os últimos dias do ano, né? Os últimos meses já, novembro e dezembro, a tendência é corrermos mais com o trabalho, corrermos mais com festividades, corrermos mais com rotinas diferentes que a gente cria no final do ano, com festas, com comemorações, e nos esquecemos do principal, que é o nosso devocional, que é a nossa vida com Deus diária, né? Jesus não pode ser colocado de lado nesse momento do nosso ano, e a gente só retoma, né, a nossa vida espiritual lá para a primeira ou segunda semana de janeiro. Isso é um erro terrível. Talvez a nossa prioridade nessa época do ano deva ser justamente o nosso devocional, a nossa vida com Deus, o nosso tempo com o Senhor, para que então nós sejamos cada dia mais guiados pelo Espírito e não venhamos ser enganados, não venhamos a ter dificuldades com a nossa caminhada com Jesus durante o próximo ano. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima quarta-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.